Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Capital é algo que Portugal precisa e precisa mesmo. E por isso mesmo tem de proteger as condições para os investidores, quer investidores nacionais, quer investidores internacionais. A nossa economia não se vai conseguir desenvolver, nós não vamos conseguir dar um salto da transição digital, da descarbonização, se não tivermos capital, se não tivermos investimento em Portugal. E eu acho que, no caso do setor das comunicações eletrónicas, que é um setor que investe muito no país, estamos a falar nos últimos 6 anos de qualquer coisa acima dos 6 mil milhões de euros, portanto, mais de 1.000 milhões de euros todos os anos, e garantir condições para fomentar esse mesmo investimento, garantir condições para proteger o investimento em Portugal, parece-me que continua a ser um grande desafio e isso é capital. Isso, obviamente, está ligado à situação conjuntural. Portugal está a sofrer os impactos da inflação e da subida das taxas de juros, com consequências para as empresas e para as famílias. Em 2023, os operadores das comunicações aumentaram os preços até 7,8%, em linha com a inflação. A Anacom agora fez um apelo aos operadores de telecomunicações para que não façam aumentos dos preços em 2024, em linha com a inflação. Vão seguir esta recomendação? Eu, antes de mais, sou uma associação setorial e, portanto, não posso falar da política comercial de cada um dos operadores, nem sequer ainda está definido a inflação para este mesmo ano. Mas convém que nós lembremos um bocadinho que, por exemplo, se eu olhar para os últimos 10 anos, o preço das comunicações subiu sempre abaixo da inflação. A inflação registada foi sempre acima dos aumentos que aconteceram. E mesmo este ano, eu ouvi o que a Anacom disse o ano passado, os apelos que a Anacom fez o ano passado, e mesmo este ano, quando nós olhamos para o que está acontecendo nas comunicações, os aumentos são abaixo da própria inflação. E, portanto, o ano passado a Anacom proclamou que iria haver aumentos de 7%. Não foi isso que aconteceu. Quando nós olhamos para os dados, que são dados estatísticos, do Eurostat, do INE, percebemos que o preço das comunicações foi abaixo, mais uma vez também quando os próprios operadores veem os seus custos a aumentar e também sofreram muito ao longo de 2022 e ao longo de 2023. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o preço das comunicações em Portugal, o preço das comunicações em Portugal está bastante abaixo do que tem sido a inflação registada historicamente, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, até nos últimos 2 anos, e se eu olhar e se comparar até os custos que as famílias em Portugal têm com comunicações e olhar para o resto da Europa, percebo que são mais reduzidos face ao resto da Europa. Então, mas se efetivamente tiveram mais custos e não aumentaram em função da inflação, reduziram as margens de lucro, foi isso? As comunicações têm vários componentes dentro do seu portfólio. A lei e os contratos de cada um dos consumidores prevêem a forma como estes podem ser atualizados anualmente. O que nós verificamos num mercado que é um mercado com muita concorrência também entre os próprios operadores é que os aumentos foram sempre abaixo da inflação e isso também demonstra a concorrência, o dinamismo que o setor tem. Mas ainda assim foi um aumento significativo. Justifica-se, considerando a situação do próprio país e das famílias e, claro, das empresas, que volta a existir um aumento em linha com a inflação no próximo ano? Isso é o que está previsto nos contratos de cada um dos consumidores e o que está previsto do ponto de vista legal. Aliás, penso que a Anacom não teve nenhum procedimento relativamente às atualizações dos próprios contratos, porque isso já está, de facto, estabelecido. Continuamos não há nenhuma tendência para reconsiderar o que está definido nos contratos? Mais uma vez, eu não posso falar sobre a política comercial de cada um dos operadores, não o devo fazer, mas registro que, quando olhamos para os dados concretos, ao contrário do que a Anacom no ano passado dizia, as atualizações de preços foram sempre abaixo da inflação que foi registada. E o ano passado nós sabemos que a inflação foi mais elevada até do que está a ser este ano. Portanto, eu acho que isso também dá nota do que é o dinamismo e, acima de tudo, a concorrência que existe dentro do próprio setor. Em relação à questão do 5G, haverá também no preço, agora no próximo ano, já um adicional por via disso ou não? Porque até agora não tem estado a ser cobrado, não é?
Depende também, como é óbvio, da política comercial de cada um dos operadores, e eu não posso substituir nem o devo fazer. Mas, mais uma vez, também aqui nós percebemos que a concorrência entre operadores leva exatamente a que se faça um conjunto de ofertas aos consumidores que protegem o próprio consumidor nesse mesmo sentido. Porque houve uma intenção, os três operadores principais, de manter os tarifários sem custos adicionais, não é? Mas disseram que iam fazer só até janeiro. Tem noção de se efetivamente o volume de aderência a este 5G se levará efetivamente a prolongar esta gratuidade ou se efetivamente vai ter que ser cobrado? Eu não quero falar sobre claro. as políticas de cada um, sem uma coisa que me parece muito relevante. Neste momento, em Portugal, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos no leilão do 5G, já temos uma cobertura de 95% da população portuguesa com 5G. Isto denota, de facto, o esforço de investimento, de atividade e de proatividade que o setor tem vindo a ter. Não é indiferente que... Isso traduz em quantas assinaturas? Tem ideia? Os dados são dados que a própria ANACOM vai muitas vezes reportando, que vai havendo sempre aqui de reporte. Neste momento, mais uma vez, não há uma assinatura nesse sentido, mas, por exemplo, em 2022, o investimento do setor em Portugal foi de 1,6 mil milhões de euros, exatamente para disponibilizar esta tecnologia aos portugueses. E a verdade é que, mesmo com os atrasos que aconteceram no leilão, com responsabilidades que já foram apontadas publicamente. Falaremos mais em concreto sobre isso daqui a pouco. A verdade é que nós hoje Portugal tem não só uma cobertura muito grande da sua população, como tem vindo a ganhar um conjunto de prémios de melhor experiência de utilização do próprio 5G. Lisboa, várias cidades do país receberam esses mesmos prémios e, portanto, nós temos não só 5G em 95% da população, mas com uma elevada qualidade, uma elevadíssima qualidade que nos faz ficar muito bem quando nós olhamos para o mapa da Europa e percebemos a qualidade das infraestruturas que temos em Portugal. Já mencionou a questão dos preços e da diferença que existe entre a perspectiva do regulador e a dos operadores sobre os preços que se praticam em Portugal, mas afinal como é que se explica esta diferença? Porque a ANACOM continua a dizer que em Portugal os preços estão demasiado elevados e que é um dos países nos quais se paga mais por estes serviços. Os operadores dizem que não. Onde é que está afinal a verdade? E todos apresentam estudos. O único estudo que comparou o que é comparável, ou seja, um pacote de comunicações em Portugal com o mesmo pacote de comunicações noutros países da Europa, foi um estudo que foi realizado por uma consultora, pela Deloitte, numa lógica que foi a lógica de pegar num pacote de comunicações em Portugal e ver quanto é que esse pacote de comunicações custaria noutros países lá fora. Foi um estudo que foi promovido pela APTEL, exatamente porque o regulador nunca fez exatamente esse estudo. E, portanto, quando nós olhamos para estes mesmos dados, nós sabemos que um pacote de comunicações em Portugal, normal, que existe, com os serviços que são disponibilizados normalmente a um consumidor, é dos mais baratos que existe ao nível da Europa, mesmo se eu comparar com a paridade do poder de compra, que sabemos que em Portugal é mais baixa que outros países. E, portanto, um pacote normal de comunicações lá fora custaria muito mais a um consumidor português. E, portanto, esse parece-me, quando nós falamos nesta dimensão, que é o estudo correto. Teve de ser a APTEL a promover este mesmo estudo no sentido de garantir que havia uma informação correta e comparável. A questão é que existem estudos com conclusões para todos os gostos, não é? Há um mais ou menos recente que diz que Portugal é o segundo país mais caro na União Europeia no que diz respeito ao preço médio por gigabyte e o quarto mais elevado entre os 50 países que analisou. Não bate certo com aquilo que acaba de... Quando nós olhamos para os pacotes de comunicações e nós sabemos que em Portugal a maior parte dos consumidores compra as suas comunicações em pacote, portanto, compra os seus gigas com o telefone, muitas vezes até com a televisão. E, portanto, quando eu olho para esse mesmo pacote, eu percebo que os preços são baixos comparados com os preços europeus. E atenção, não é só a APTEL a dizer isto. A DECO fez um estudo semelhante e teve exatamente as mesmas conclusões. Eu não posso depois isolar um serviço, se nós compramos, se os consumidores em Portugal compram os serviços em pacote, se eu estiver a isolar um só serviço, não é sequer representativo do mercado. A esmagadora maioria do mercado em Portugal compra
mais do que um serviço e isso, como é óbvio, tem um benefício para o próprio consumidor e é também por isso que os consumidores, quando fazem as suas escolhas, acabam por aderir a este tipo de pacotes de comunicação. Já que refere a questão dos pacotes, aproveito para o questionar sobre aquilo que é um hábito dos operadores em Portugal, que é a obrigatoriedade de contratação de telefone fixo nos pacotes de televisão e internet, como as pessoas costumam designar, uma expressão que não é técnica, mas que é popular. Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que os operadores continuam a incluir, mesmo que os clientes não queiram, um telefone fixo na assinatura? Portugal tem quase 95%, 94,2% das casas em Portugal têm neste momento fibra. Estou a simplificar. Têm neste momento redes de alta velocidade que levam todas estas tecnologias à casa das pessoas. E, portanto, se eu tenho fibra em minha casa, posso ter televisão, posso ter internet, posso ter telefone fixo. Se um quiser. Se a pessoa quiser ligar ou não quiser ligar o telefone, isso é uma disponibilidade. Isso é algo Sim, mas se ela não quiser ligar, em tese, deveria ser uma assinatura a tecnologia menos está lá. cara. Curiosamente, as coisas às vezes são curiosas. Durante a pandemia, um dos serviços que subiu muito foi exatamente o serviço de telefone fixo. As pessoas voltaram a usar mais o telefone fixo, exatamente também porque estavam mais tempo em casa. Mas tinham essa tecnologia disponível. Se eu tenho um cabo de fibra que chega à casa das pessoas, a tecnologia está lá. Se a pessoa quiser ligar ou não quiser ligar o telefone, é uma opção que tem. Agora, a tecnologia está lá disponibilizada para cada uma das famílias. Mas a questão permanece, ou seja, em tese, se o serviço não estivesse lá, o preço do pacote como um todo devia ser mais baixo. Mas quando nós disponibilizamos, quando se faz um investimento em cabelar o país todo, em ter estas redes de alta velocidade no país todo, está, como é óbvio, também esse mesmo serviço. Não é uma coisa que possa ser segmentada. E, portanto, esta tecnologia está ao dispor das pessoas. E já agora, convém que nós tenhamos a noção que, se falarmos ao longo da Europa, coberturas na casa dos 95% das habitações com redes de alta velocidade, muita gente na Europa não tem isto. Portugal é dos países que tem maiores capacidades de cobertura, maior cobertura do seu território com redes de alta velocidade. E, portanto, também nesse sentido, nós percebemos que a infraestrutura que existe em Portugal é uma infraestrutura de enorme capacidade, de enorme qualidade. Por isso mesmo, sei lá, quando nós falamos muitas vezes em condições para investir em Portugal, quando falamos muitas vezes nos nómadas digitais, os nómadas digitais também escolhem Portugal porque sabem que aqui têm uma infraestrutura que lhes permite assegurar, continuarem a desempenhar as suas funções. Ainda assim, as empresas poderiam não fazer vendas em pacote, fazer vendas em separado, porque é uma opção, e com essa opção o que se diz é que é mais barato. Mas poderia não acontecer, poderiam ser vendas em separado e ainda assim ter também outro tipo de promoções que permitisse às pessoas ter outra opção de escolha, em vez de ter como escolha os pacotes, não é? Rosário, se eu olhar... O preço é um fator muito determinante. Se eu olhar para o mercado nos últimos 10 anos, a verdade é que o mercado perdeu receitas nos últimos 10 anos, quase 25% das receitas, quando está a entregar muito mais produtos aos clientes, quando está a entregar muito mais comunicações, muito mais gigas, muito mais ofertas aos próprios consumidores. E, portanto, esse fenómeno é um fenómeno que resultou num benefício dos próprios consumidores, porque significou para os consumidores redução de custos nos seus pacotes de comunicações. E, portanto, mais uma vez, quando nós olhamos ao nível europeu, e o fenómeno não é só um fenómeno português, percebemos que isto foi algo que foi positivo para os próprios consumidores e, certamente, que os operadores... Foi positivo para as empresas também, ou não? As empresas nos últimos 10 anos perderam receita. É importante que as pessoas tenham a noção que as receitas do setor... Por comparação com o quê? Se eu olhar para as receitas do setor há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás e olhar para as receitas do setor hoje, há uma redução superior a 20%. Essa perda foi por causa do volume ou da margem? Mais uma vez, o setor hoje não é igual ao que era há 10 anos atrás. O que nós temos hoje de dados no nosso telemóvel não é comparável com o que era há 10 anos atrás. Nós hoje temos muito mais serviços e a verdade é que o preço unitário por cada um desses serviços baixou e baixou com muito significado. E, portanto, isso dá, como é óbvio, esta quebra de receita, oferecendo muito mais serviços. Depois, num mercado que é um mercado com uma grande concorrência entre os próprios operadores, há certamente depois também todos os fenómenos que têm a ver com a concorrência. Como é que foi a evolução de queixas ao longo de 2022?
Sim, nós gostamos de olhar, eu gosto de olhar para a evolução das queixas num período um pouco mais longo. A verdade é que, se eu olhar para a evolução das queixas nos últimos 5 ou nos últimos 10 anos, as reclamações têm vindo a cair. Eu tenho que perceber uma coisa, o número de interações que qualquer consumidor tem com o setor das comunicações é total. Provavelmente a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é pegar no telemóvel e muitas vezes a última coisa que fazemos antes de dormir é desligar o telemóvel ou pôr o telemóvel no silêncio. E, portanto, nós temos muitas interações, muito mais que qualquer outro setor. Há uma preocupação por parte dos operadores de sistematicamente terem vindo a melhorar. Como é óbvio que durante a pandemia houve ali um fenómeno, foi preciso durante a pandemia reforçar muito a capacidade das redes, a qualidade das redes, mas a verdade é que durante a pandemia o setor demonstrou a capacidade da infraestrutura para responder ao que os portugueses precisavam e não houve quebras e nós conseguimos continuar a trabalhar e, portanto, nesse sentido, quando eu olho aqui para uma evolução mais longa, registro, e acho que isso é positivo, que há uma redução do número de reclamações, o que eu acho que é positivo. O setor serve também numa espécie de auscultador daquilo que são os hábitos da população. Se há 20 anos a concorrência provavelmente entre os vários operadores era feita pelo número de canais de televisão que ofereciam, hoje se calhar é pelo número de gigas. A Apritel e os operadores notam essa diferença, essa evolução nos hábitos dos consumidores em relação às exigências que fazem nas comunicações? Claro que sim, mas hoje nós estamos a viver uma verdadeira transformação digital. Nós já estamos a viver esta revolução industrial da transição digital. E hoje o que o setor disponibiliza, certamente que não tem a mesma coisa a ver com o que era há 10 anos atrás. E, portanto, quando eu olho hoje para a capacidade das nossas redes, o número de gigas que são disponibilizados, o número de serviços que são disponibilizados, não é igual. Nós temos em Portugal um conjunto de matérias que os consumidores utilizam normalmente, que não são uma realidade em todos os mercados. Eu chegar a casa e poder puxar a minha televisão para trás para ver o Conversa Capital não é uma realidade tão presente em tantos países, ou que muitas vezes, quando tem um custo. Quando eu olho para desenvolvimentos tecnológicos que nós tivemos, serviços de altíssima qualidade que os consumidores em Portugal têm, isso reflete, mais uma vez, a exigência do mercado português. O mercado português é um mercado de early adopters, portanto, sempre que há uma nova tecnologia, as pessoas muitas vezes consomem essa mesma nova tecnologia e, portanto, o consumidor hoje é um consumidor diferente do que era certamente há 10 anos atrás. Relativamente ainda à questão das queixas, referiu uma redução. Tem ideia de quanto? A redução é uma redução percentual com significado e, portanto, mais uma vez, retirando ali toda a dimensão que foi a dimensão da pandemia, o que nós assistimos é que todos os anos temos vindo a assistir a essa mesma redução. E o ano ainda não está concluído, sim. Os dados que nós temos ainda são dados segmentados. E o que é que dizem? Este ano, não consigo comparar os dados deste ano, mas se comparar dados recentes, nós já estamos abaixo do que estava antes da própria pandemia, o que é certamente positivo. Porque lhe pergunto por causa da questão do aumento do preço, que imagino que tenha sido uma das queixas predominantes, ou não? Os dados que existem não são comparáveis nesse mesmo sentido e, portanto, não quero estar aqui a comparar maçãs com bananas. Muito bem. Portugal tem ainda zonas onde não é possível ter acesso à internet por fibra óptica, apesar da cobertura ser já significativa, como referiu. Há um concurso que está a aguardar luz verde de Bruxelas. Os privados, que tipo de intervenção é que terão neste financiamento e nestes benefícios deste investimento que vai ser feito? A Apritel tem dito desde o primeiro momento o seguinte. A cobertura em Portugal hoje é uma cobertura muito significativa, como eu vos dizia, 94,2% das casas em Portugal já têm uma cobertura de redes de alta velocidade, mas há zonas em que, do ponto de vista comercial, não há uma... Não é lucrativo. Não há nenhuma justificação racional para se fazer esse mesmo investimento. E por isso mesmo, nessas zonas, tal como muitos países ao nível europeu fizeram, Portugal não é uma exceção, faz sentido que nessas zonas brancas exista investimento público, nacional ou comunitário, para que se possa ter cobertura nessas mesmas redes. A partir do momento em que o Estado fixa como objetivo ter 100% das casas cobertas, a lógica é introduzir aqui investimento público. E, mais uma vez, não é uma coisa incomum. Se eu olhar para o PRR em Espanha, o PRR em Espanha tem muitas verbas para o setor das comunicações, não só para coberturas de fixo, mas também, por exemplo, até para coberturas de 5G. A Alemanha fez programas neste sentido, a Itália fez programas neste sentido. E, portanto,
Mais uma vez, sabemos que há neste momento uma negociação com a Comissão Europeia. A expectativa é que, havendo a necessidade, que esse financiamento seja um financiamento público. Penso que é isso exatamente que está a ser discutido com Bruxelas e que depois, como é óbvio, todos os operadores possam beneficiar dessas mesmas infraestruturas e disponibilizar os seus serviços. Mas, de qualquer forma, é importante que nós percebamos que, ponto 1, esse concurso é um concurso para a cobertura fixa, não é um concurso que inclua cobertura móvel e hoje o investimento que está feito no país, por exemplo, no móvel, nunca foi com apoios do Estado, nunca foi com apoios públicos, mesmo no fixo, a esmagadora maioria foi sempre com investimento privado por parte dos operadores e há outros países que não estão a fazer isso, há outros países que estão a alocar verbas quer para as coberturas fixas, quer para as coberturas móveis, porque percebem, de facto, a importância de nós termos comunicações ao nível do melhor que existe no mundo. A certa altura, creio que o antigo presidente da Anacom disse que seria um investimento que poderia eventualmente contar com as verbas da venda do leilão do 5G. Já sabe para onde é que vão essas verbas do leilão ou para onde é que elas deviam ir no seu entendimento? No nosso entendimento, e o Governo também disse no início a mesma coisa, as verbas do leilão deviam ir para a digitalização, lato sensu, deviam ser investidas na transição digital, nas infraestruturas, na literacia dos portugueses. É a única coisa que faz sentido. Sabemos que de primeiro houve um desvio dessas verbas para construir estradas, mas que há a promessa de recuperação com os fundos, nos próximos fundos comunitários. Mas, como é óbvio, toda a verba do leilão, que ainda por cima foi uma verba bastante elevada desse ponto de vista, deve ser alocada a este desafio tão grande que nós temos em Portugal, que é o desafio da transição digital. Mas vocês estão a acompanhar isso? Sentem-se de alguma forma defraudados com aquilo que foi dito, até com as regras impostas e depois com os fins a dar este dinheiro? A Aprital falou na altura em que estas verbas foram alocadas a outra matéria e o que o Governo disse na altura é que recuperaria a verba, porque de facto este desafio da transição digital é absolutamente essencial e se calhar faz sentido até que haja uma ponderação não só relativamente à cobertura fixa, mas também eventualmente em relação à cobertura móvel, como está a acontecer noutros países. O Reino Unido fez uma matéria como estas, a Itália fez uma matéria como estas, Espanha investiu muito, mas mesmo muito, na cobertura, não só de fixo, mas também de móvel. Aliás, nós sabemos que no PRR em Portugal, o único setor que estava excluído era o 5G. Em Espanha foi exatamente o contrário. Foi um setor que teve muito investimento por parte de fundos comunitários. Estava porque deixou de estar, é isso? Não, porque desde o início no PRR houve uma explosão do 5G. Continua, como claro. é óbvio, não é? Em relação à questão do desligamento do 3G, em que parece que está a ser um processo mais lento do que era suposto, porquê? Ou não? Mais uma vez, eu não queria falar de matérias que são matérias de cada um dos operadores. Havia metas, não é? Portanto, sim, de cada um dos operadores. Há um ponto que nos parece sempre muito importante, que é disponibilizar as melhores tecnologias aos portugueses, garantir que os portugueses têm sempre acesso às melhores tecnologias e é isso exatamente que hoje está a acontecer. Quer com a cobertura, quer com as coberturas que nós hoje temos no país. Se eu olhar para as coberturas de rede móvel no país, 99,9% do país tem coberturas da população portuguesa tem coberturas de rede e hoje já temos coberturas de 95% da população no caso do 5G. Portanto, importante é disponibilizar sempre as melhores tecnologias, porque, mais uma vez, como dizíamos há pouco, hoje a exigência é completamente diferente do que era há 10 anos atrás. Mas ainda assim, como querem continuar nessa corrida nos lugares cimeiros, este desligamento do 3G é também um fator determinante. Portanto, daí a minha questão. Mas sempre para oferecermos as melhores tecnologias aos portugueses e é isso que hoje continua a acontecer. Já nos explicou que o país está com uma cobertura de cerca de 95% no 5G e que as tais zonas brancas mereceriam um investimento público. Mas até onde, entre os 95 e os 100, até onde é que os privados conseguem ir na cobertura sem ajuda de fundos públicos? Mais uma vez, os privados irão sempre onde, e essa é a lógica de um investimento, onde tenham um retorno comercial. Onde não existir retorno comercial, isso não é... E esse limite está nos 95? Terminou? Ou pode aumentar? E, portanto, vai continuar a haver aqui um conjunto de investimento.
anualmente os operadores, e agora até no âmbito desta consulta, reportaram os seus planos de investimento, mas, como é óbvio, não há nenhum país que tenha, nesse sentido, uma cobertura de 100% sem ter tido apoios de fundos públicos, nacionais ou comunitários. E Portugal não é uma exceção. Certo. A minha pergunta é se os 95 são um limite e, portanto, que já foi atingido e não há Mais forma uma vez, os operadores continuam a fazer este mesmo investimento e, portanto, os dados continuam a subir e a subir com uma velocidade muito forte. Poderão subir um pouco mais ainda? Uma velocidade muito forte, mas uma cobertura total do país é uma coisa que não existe nem cá nem lá fora. Insisto para a resposta sintética, se isso for possível. Podemos ir aos 97, aos 98, aos 99, até onde é que podemos ir sem investimento público? Não é fácil estimar isso, não é possível estimar isso. Posso lhe dizer que os operadores continuam, de facto, a fazer os seus investimentos. Se vir o reporte do número de antenas de 5G, elas continuam a aumentar. Muito bem. No início desta entrevista disse-nos que o investimento das operadoras nos últimos anos, julgo, foi de 6 mil milhões de euros. Quais foram as principais vertentes deste investimento? Muito em infraestruturas. Portanto, para lhe dar uma noção, em 2022, dizia-lhe há pouco, o investimento do setor em Portugal foi e os dados não são dados da Apritel, são dados que vêm reportados pela Anacom, se vêm reportados por outras fontes. 1,6 mil milhões. Certamente que a dimensão do 5G também teve aqui o seu peso, mas sistematicamente os operadores estão a investir em mais rede, continuar a estender as suas redes. A cobertura do país continua, trimestre após trimestre, a subir e isso, como é óbvio, denota uma capacidade muito forte de investir e, portanto, é importante também garantir as condições para esse mesmo investimento. Estes 1,6 mil milhões podem repetir-se neste ano de 2023 ou, uma vez que o 5G já está nos tais 95%, o investimento necessário também será menor? Se eu olhar para os últimos 10, 12 anos, a média do investimento em Portugal foi sempre na casa dos 1.000 milhões de euros. E, portanto, provavelmente exatamente valores como estes que manteremos sempre aqui e que estaremos sempre aqui a falar. Mais uma vez, é importante criar condições para garantir que esse investimento continua a ser feito em Portugal, continua a vir para Portugal. Entre o deve e o haver, digamos assim, quais são as receitas que o setor espera para este ano 2023? Os dados são dados públicos e, portanto, são dados que todos os operadores depois também fazem o seu reporte nas suas contas. Eu não queria, mais uma vez, substituir-me a isso. Mais uma vez, o que lhe digo é, espero que haja aqui alguma recuperação, porque, de facto, nos últimos 10, 12 anos, o que aconteceu no setor foi um setor que tem vindo sistematicamente a perder Mas não deixou de ter receitas. lucros. Certamente que não deixou de ter lucros. Mal era, porque quando um setor não tem lucros, isso é um prejuízo para o próprio setor. Se o setor não tivesse lucros, não podia fazer investimentos, não podia disponibilizar aos consumidores a qualidade e a capacidade das comunicações que nós temos e das infraestruturas que nós temos. Mas qual é o impacto que os custos estão a ter na operação? Estou a falar olhando para a própria conjuntura, não é? Porque sabemos que as empresas estão a sofrer bastante com, às vezes, até a aquisição de matérias-primas e etc. Portanto, isso também teve algum impacto no setor? Certamente que teve, certamente que o atraso no próprio leilão também teve impacto. Sabemos que muitas das matérias-primas, que são essenciais, até para as infraestruturas, subiram e subiram muito nos últimos tempos e, portanto, o próprio atraso do leilão teve impacto nessa mesma matéria. Os contratos tinham sido celebrados, entretanto, não é? Sabemos que muitos custos estão hoje a impactar também aqui nas contas das próprias empresas. Isso é, o setor, nesse sentido, não é diferente do que está acontecendo na economia portuguesa. Mudemos de tema. A Huawei está a contestar em tribunal a exclusão do 5G. Pergunto-lhe se acredita que esta exclusão é definitiva ou se ainda pode ter outro desfecho. Eu não queria falar de nenhuma empresa em concreto, não devia fazê-lo. O que é que eu lhe posso dizer sobre o tema, que é o tema da exclusão de algumas geografias na disponibilização de equipamentos? O que eu, acima de tudo, espero é que quer o Governo, quer as autoridades também públicas possam colaborar com o setor para garantir que há uma abordagem que seja equilibrada e que assegure não só a continuidade dos próprios serviços de comunicações e que também faça a avaliação do risco nos vários segmentos de rede. As coisas não são todas exatamente iguais. As exclusões que aconteceram não aconteceram de igual forma em todos os países da União Europeia ou mesmo fora da União Europeia relativamente a elementos de redes.
e espero que, portanto, que as autoridades percebam que, se houver necessidade de substituir equipamentos, é preciso encontrar esses mesmos equipamentos, fornecedores alternativos, e isso implica custos e, eventualmente, financiamento também. E, portanto, o que eu espero é que as autoridades tenham sempre esta lógica de diálogo, de colaboração, para garantirmos que isso não tem acontecido. E que isso não tenha impacto no próprio setor. Mas essa lógica de colaboração não tem acontecido? Reforça esta nota de ser mesmo muito necessário fazer permanentemente esta colaboração com os operadores para garantir que Portugal até não fica numa situação desfavorável face a outros países. E essa a exclusão de operadores, ou neste caso específico da Huawei, reforça essa necessidade, é isso, de colaboração, porque vai implicar a exclusão de um operador, implica uma atenção especial por parte do poder público? Tudo que implique ter de substituir equipamentos, mudar tecnologias, que implica aqui custos, implica financiamento e, portanto, espero que as autoridades tenham sempre essa capacidade de O que está a dizer de outra forma é que a exclusão da Huawei, que o Governo, o Estado, deve, enfim, cobrir os custos que resultam dessa exclusão. Se isso implicar custos, se a velocidade, se tudo isso implicar, acho que o Governo tem de ponderar, as autoridades têm de ponderar também matérias como estas. Ou seja, os privados não estão disponíveis para entrar neste financiamento. O que nós estamos a dizer, o que eu estou a dizer é que é importante que haja esse mesmo diálogo, essa mesma colaboração. Ou seja, poderão estar disponíveis. O que é importante é encontrar soluções, como outros países fizeram, que permitam que se cumpram todas as regras, que são regras nacionais e internacionais, mas não implicando aqui, como é óbvio, sobrecargo, sobre custos aos próprios operadores. Ainda relativamente aos operadores, a entrada de novos players no mercado das telecomunicações do 5G tornou o mercado mais concorrencial? O mercado em Portugal é um mercado muito concorrencial, é um mercado com uma enorme concorrência. É importante até termos a noção que o normal na Europa, o normal nos países da União Europeia, é termos 3 a 4 operadores. E a verdade é que na Europa a tendência que nós temos é ter uma tendência de consolidação. A Comissão Europeia, o Comissário Thierry Breton, fala muitas vezes sobre essa matéria, sobre a necessidade de termos até maior consolidação no mercado das comunicações. Portugal, aliás, é um dos países que tem um dos rácios mais baixos de operador por habitante. Com os operadores que nós temos um dos mais baixos rácios que existem entre o número de operadores e o número de habitantes. O mercado é muito concorrencial, nós vemos isso. Para terem uma noção, seremos o segundo ou terceiro mercado em que há mais mobilidade dos consumidores, em que os consumidores saem de um operador para outro operador, e isso também denota a enorme capacidade concorrencial que existe no mercado. Eu espero sempre que alguém que entra no mercado tenha a capacidade de trazer inovação, tenha a capacidade de trazer investimento. Isso é o que me parece que é mais importante num mercado como o mercado português, que é um mercado ainda por cima pautado pela grande qualidade da sua infraestrutura, da sua conectividade. Uma das razões que eram sempre apontadas pelo Presidente da ANACOM, o anterior, era precisamente a questão da redução do preço, que era isso que ele gostava de fomentar, nomeadamente no 5G, com a entrada de mais operadores. Isso vai acontecer ou não? Ou era uma ilusão da parte dele? É importante que um regulador conheça os mercados, que perceba, tenha esta noção. E, acima de tudo, também é muito importante que um regulador, quando olha para um mercado, possa fazer a proteção, a regulação do mercado na sua totalidade. E o mercado, certamente, que são os interesses dos consumidores, não ponho isso em causa, mas também é garantir condições de estabilidade do próprio investimento. E para isso é importante nós olharmos e conhecermos os mercados. Portugal não é uma exceção no quadro da União Europeia, pelo contrário. Neste momento, até quando nós olhamos aqui para o número de operadores que temos, até comparamos mal porque temos mais operadores do que a média europeia, exatamente com novos entrantes, que ainda não estão efetivamente no mercado. Mas o que nós fazemos é exatamente o contrário. Estamos a comparar mal porque temos mais operadores num país que já tem um rácio de operadores por habitante francamente baixo. E, portanto, hoje, em Portugal, a concorrência leva-nos não só a termos uma elevada qualidade, mas também a termos preços de comunicações que, como vos expliquei há pouco, são preços de comunicações bastante acessíveis no quadro, nomeadamente se quiser comparar com os outros países da União Europeia. Essa é a sua tese, mas aquilo que o Presidente da ANACOM nos dizia era que, com a entrada de novos operadores, o preço poderá efetivamente baixar. Isso poderá acontecer ou não?
Os mercados são mercados concorrenciais e eu não posso falar da estratégia comercial de cada um dos Porque acabou de dizer que o preço era um fator, não é? De cada um dos operadores. Não o devo fazer. O que sei é que a lógica do mercado de comunicações não é igual a uma lógica de outros mercados. Com os níveis de investimento que as comunicações têm, é normal que não seja muito fácil fazer um investimento para entrar num determinado mercado. Mas isso não é só em Portugal, é assim em todo o lado. E, portanto, essa lógica que nós temos no mercado em Portugal não é diferente do que está a acontecer noutros países da União Europeia. E relativamente às regras dos contratos, também poderá haver alterações em virtude da entrada de novos operadores ou nem por isso? O país fez uma reflexão grande sobre essa matéria há muito pouco tempo atrás. A aprovação da nova lei das comunicações eletrónicas feita no Parlamento, com um diálogo entre toda a gente, entre o setor, a ANACOM, os consumidores, os agentes políticos, foi feita há relativamente pouco tempo. Eu acho que é importante também que exista estabilidade legislativa em matérias como estas. Portanto, está bem assim como está? Eu acho que sim, acho que mais uma vez, quando nós olhamos para o que está a acontecer no próprio mercado, vemos que o nosso mercado é um mercado concorrencial, é um mercado com enorme capacidade de investimento, é um mercado que tem capacidade de disponibilizar comunicações ao mais elevado nível. Eu acho que Portugal devia ter... E não faltam consumidores, mesmo, não falta procura mesmo com a crise? Continuamos a ter a procura. Eu acho que Portugal devia ter orgulho e tem de ter orgulho no seu mercado de comunicações, no setor das comunicações, porque, mais uma vez, acho que é um dos setores que compara francamente bem, está sempre no pódio, nos lugares cimeiros, quando nós olhamos para o quadro da União Europeia e do resto do mundo. Ainda assim, há aqui uma crise num dos operadores, a Altice, na sequência de uma investigação judicial que levou à detenção de um fundador. Que impacto é que isto teve no mercado? Eu não devo falar, mais uma vez, sobre nenhum operador em concreto. E, portanto, vamos aguardar, vamos ver também os resultados das empresas, vamos ver todas as matérias que têm a ver com isso e, portanto, eu não queria estar a falar sobre qualquer operador em concreto. Mas pode vir a ter algum impacto a venda? Não posso estar a antecipar nada sobre um operador em concreto. Eu represento uma associação setorial, não devo, como a Rosário compreende, estar a falar de um caso, de um operador, de um associado em concreto. Mas a lógica, por exemplo, de consolidação, de que falou há pouco, neste caso, faria sentido aplicá-la? É assim, quando estou a falar da consolidação, é algo que está a acontecer do ponto de vista internacional. Eu não devo falar sobre nenhum caso em concreto, nem os casos que neste momento já estão a acontecer. Não estou a perguntar em concreto, pergunto-lhe se... Nem os casos em que já está a haver consolidação hoje no mercado, nem hipotéticos casos. Não devo mesmo falar sobre matérias que são matérias de cada uma das empresas. Pergunto então em abstrato se faz sentido pensar em consolidação do mercado em Portugal. Um movimento de consolidação é um movimento que não é um movimento exclusivo, não é um movimento que está a acontecer, de facto, a nível europeu. O que nós temos em Portugal não foi consolidação, foi o contrário. Foi o surgimento de novos entrantes, de mais players no próprio mercado. Vamos ver o que é que isso vai impactar no mercado. Eles ainda não estão com ofertas e, portanto, nós não podemos antever, ou não consigo antever que impactos é que essa matéria terá. Isso certamente que também teve a ver com um conjunto de regras que foram estabelecidas nos próprios concursos, nos próprios leilões, que permitiram que isso acontecesse, mas é um bocadinho em sentido contrário relativamente a tudo o que está acontecendo na Europa. Essa é a constatação dos factos. Pergunto-lhe se, insistindo no tema, se faz sentido, ainda quero responder apenas em abstrato, que o mercado consolida em Portugal, que haja menos empresas maiores. Vamos ver que impactos, como é que o mercado vai reagir ao longo dos próximos tempos relativamente a todas as alterações que teve. Mais uma vez, termos como tivemos três operadores grandes num mercado, não é uma coisa que seja incomum, pelo contrário, é a regra do ponto de vista da União Europeia. Não deixa de ser curioso, porque o Presidente da ANACOM realmente cria essa diversidade no mercado e agora podemos vir a assistir a um movimento inverso com a compra da Altice. Relativamente a uma outra situação que não está diretamente relacionada com o setor, mas que ainda assim tem implicações, que se reporta ao que aconteceu na investigação de Sines e o projeto da Star Campus. Como é que olha para esta situação e o ruído provocado em termos daquilo que é a apetência de investidores e também da interferência com outros setores? Eu, sinceramente, espero que não tenha Penso-me que está a perguntar sobre o impacto internacional de investimento em Portugal. A nível nacional, sim, creio que não. É assim, certamente que o que aconteceu, até do ponto de vista da estabilidade política, não foi bom, não foi positivo, mas nós sabemos que, num quadro da União Europeia, se eu olhar para os investidores que olham para o quadro da União Europeia,
matérias como estas não acontecem só em Portugal, acontecem num conjunto de outros países. Aliás, o Sr. Ministro da Economia ontem dizia isso, não é? Dizia que ninguém está acima da lei em Portugal. Eu acho que Portugal é regido pela lei. Portanto, do ponto de vista de um investidor internacional, eu espero que não tenha um impacto. Acho que há outras matérias que, porventura, às vezes têm mais impacto sobre os investidores. Quando nós temos matérias como permanentemente estamos a não termos estabilidade legislativa, não temos estabilidade no sistema fiscal, não temos estabilidade ou previsibilidade do ponto de vista regulatório, acho que essas matérias muitas vezes têm um impacto forte também sobre o próprio investimento e, portanto, espero também que a própria estabilidade ou instabilidade política não gere também, mais uma vez, falta de previsibilidade relativamente ao quadro do investimento, quer do ponto de vista legislativo, quer até também do ponto de vista regulatório. Ainda assim são investimentos que acabariam por trazer também receita para as telecomunicações, não é? Porque estamos a falar de novas infraestruturas que precisam também de recorrer ao setor das telecomunicações e aos operadores. Eu até poria um bocadinho ao contrário. Hoje sei que nenhum grande investidor em nenhum setor investe num país que não tenha uma rede de infraestruturas de comunicações do mais elevado e do melhor que existe. E, portanto, sei que quando as agências de promoção do investimento no exterior do país fazem muitas vezes os seus roadshows, um dos pontos que eles mostram como um ponto positivo para o investimento em Portugal é a capacidade que Portugal tem na sua rede de comunicação. Mas este projeto, especificamente, não sendo um projeto de telecoms, é um projeto que está muito ligado à tecnologia e à informação, e à transmissão de informação. Ele não traria uma especial capacidade de receita aos operadores em Portugal? Indireta, é certo, mas... Os operadores, a remuneração que têm é com os serviços que vendem. A questão que nós temos é que, felizmente... Mas havendo um mega centro de dados, precisa de muitos serviços, daí a questão. Mas felizmente que ainda há, e felizmente há muitos investidores que quando olham para Portugal, uma das coisas que realçam em Portugal é a capacidade e a qualidade da nossa infraestrutura. Hoje, ninguém faz uma fábrica se no chão de fábrica não tiver 5G. Portanto, um investimento de base industrial hoje só é possível fazer se houver, por exemplo, 5G. Felizmente, Portugal tem essa capacidade de ter estas coberturas face ao investimento que os operadores têm vindo a fazer. Tem falado da qualidade do 5G. Como é que está a ser feita a ligação do 5G à inteligência artificial? Como é que esse processo está a decorrer nas empresas? Que implicações é que vai ter? É um dos desafios que nós temos aqui com a própria transição digital. Uma das matérias que levou, que é um dos grandes desafios que nós temos, é exatamente essa. Aliás, uma coisa, para dar há pouco, sobre como é que os consumidores mudaram, como é que não mudaram. Uma das coisas que eu hoje sinto é que muitas vezes os operadores que têm esta capacidade de, nomeadamente no setor mais empresarial, ter um diálogo muito permanente com os seus consumidores, com os seus clientes. Portugal é uma economia muito baseada em pequenas e médias empresas e, portanto, muitas vezes são os próprios operadores que já começam a disponibilizar um conjunto de serviços, não lhes posso dizer que são de consultoria, mas de apoio às próprias empresas, nomeadamente pequenas e médias, para darem este salto, para fazerem essa mesma transição. E eu acho que isso também é uma das mudanças que nós estamos a assistir hoje no setor. Isso tem a ver com várias tecnologias, inteligência artificial, cloud computing, tem a ver com muitas outras dimensões tecnológicas. Acho que o país tem tido esta capacidade de, muitas vezes, até ser liderante nesta mesma transformação, nesta mesma transição digital. Mais uma vez, isto não seria possível sem uma infraestrutura de base. Eu realço muito este ponto porque eu percebo que muitas vezes a infraestrutura, como está escondida, não é tão evidente. Mas se nós não tivéssemos essa capacidade, não podíamos dar estes saltos. O que eu ainda não percebi é qual é que estimam que seja o impacto na procura, independentemente de não querer entrar naquilo que é o modus operandi de cada empresa. A verdade é que, enfim, como associação, devem ter uma perspectiva, não é? Sim. Eu dou-lhe uma nota que eu acho que percebe bem, onde se percebe bem a evolução. Se eu olhar para os últimos 7 anos, o número de dados disponibilizados em Portugal cresceu 800%. E, portanto, percebemos muito que todos os anos, permanentemente, nós temos um crescimento brutal do número de dados que são consumidos, que são do lado da oferta. E, portanto, a tendência não é de retração. Pelo contrário, a tendência é sempre que se continua a disponibilizar ainda mais e isso implica termos uma infraestrutura que aguente, entre aspas, que suporte tudo isso mesmo. É por isso que é importante para nós
termos condições que continuem a permitir fazer este mesmo investimento. Mas a procura está a corresponder, ou seja... Sim, a procura corresponde. Sim. Independentemente até da própria situação conjuntural que se vive, da própria crise, a procura está a corresponder? Mas a corresponder de uma forma muito direta. Portanto, o aumento de dados é uma coisa que se verifica sistematicamente todos os anos e a crescer a uma velocidade assombrosa. Os serviços de streaming, presume-se que tenham contribuído para essa tendência? Sim, se nós hoje olharmos para as redes em Portugal, mais de 50%, ou um pouco mais de 50% dos dados que circulam nessas redes são eventualmente de 4, 5 grandes empresas tecnológicas, empresas do ponto de vista que nós sabemos quem é que são, as Amazonas, Netflix. as Googles, as Netflix, que, convém que nós também já agora nos lembremos, não pagam nada pela utilização dessas mesmas redes. Não contribuem. Eu acho que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. É preciso encontrar aqui uma contribuição justa relativamente a quem está a utilizar as redes com esta capacidade. O fenómeno não é só um fenómeno português, é um fenómeno que está a acontecer ao longo da Europa, ao longo do mundo, hoje muito discutido também na própria União Europeia, mas se eu de repente tenho grandes gigantes digitais que ocupam uma parte muito grande da rede, que obriga os próprios operadores a investirem, a reforçarem o investimento para continuar a fornecer, para continuar a garantir que não há rupturas na rede, deviam de alguma forma também ser chamados a contribuir para esse benefício que estão a retirar. Sabemos que nem sempre as relações com o anterior presidente da Anacom e com os operadores foram as melhores, pelo menos sentiu-se naquilo que era exposto alguma picardia. Está aliviado, de certo modo, com a saída do João Cadete Matos? Acima de tudo, o que me parece importante é que a regulação em Portugal tenha uma visão que seja uma visão de longo prazo. Não seja uma visão imediatista, de curto prazo, da notícia, da capa do jornal do dia a seguir. É isso que devia ser uma regulação aberta ao diálogo, uma regulação que tenha a capacidade de perceber o que é que está a acontecer, as tendências que estão a acontecer nos próprios mercados. Mas foram prejudicados com a presidência dele como regulador? Acho que o setor quer sempre que a regulação, e olha para o futuro com uma enorme expectativa, que a regulação tenha esta capacidade de ter um diálogo com o próprio setor. E diálogo é eu ter a capacidade de ouvir, compreender e depois agir. Um regulador deve olhar sempre para a totalidade do mercado, não deve olhar só para uma parte do mercado. Um regulador é uma das funções do regulador proteger também as condições do investimento que é feito. Portanto, é uma só das olhou funções para os consumidores, não olhou para as empresas. Eu acho que teve pouca capacidade de ter um diálogo efetivo com o próprio mercado. E, mais uma vez, nós hoje comprovamos isto de várias formas. O que se passou no leilão de 5G, por exemplo, e o que se passou até com o caso da Denser, é um exemplo de um regulador que não quis ouvir o que toda a gente, o que todos os operadores lhe disseram. Os operadores disseram que aquele espectro que não era utilizado, que nunca tinha sido utilizado por esta empresa que era a Denser durante mais de 10 anos, devia de alguma forma ser disponibilizado dentro das regras do próprio leilão, teria transformado o leilão de 5G em algo muito mais rápido. E eu acho que no final do dia até mais barato, e isso era bom para todos. O próprio Governo disse que não olhou para o leilão do 5G como uma fonte de ter receitas, a própria Anacom, mas a verdade é que o que aconteceu foi que no final o espectro foi com um valor muito elevado. Isto atrasou e tornou o leilão mais caro, foi mau para todos os intervenientes e agora assistimos à Denser a querer entregar o seu espectro. E, portanto, desse ponto de vista, acho que houve pouca capacidade de diálogo. Eu acho que o que se espera, acima de tudo, de um regulador é capacidade de diálogo, abertura, ouvir, tentar compreender e depois agir na defesa dos interesses totais desse mesmo setor. E é isso que espera da nova Presidenta, Sandra Maximiano? É isso que se espera, certamente, de todos os reguladores. Eu, neste caso, falaria especificamente da Anacom. É exatamente isso que se espera. Esta capacidade de ouvir, dialogar, mas certamente também decidir, mas sempre numa lógica que é olhando para tudo o que existe no mercado. Tem algum pedido em concreto, neste momento, a fazer ao novo Presidente da Anacom? Há muitos temas agora muito importantes que vão estar em cima da mesa. Portanto, o setor tem muitos temas bastante relevantes que neste momento estão em cima da mesa. Nós temos de criar condições para
eliminar barreiras que ainda temos, que são barreiras administrativas, são barreiras que são custos ao próprio desenvolvimento das infraestruturas. Nós hoje ainda temos muitas regras que dificultam, se nós tivermos de fazer uma reparação de uma rede, temos de estar muitas vezes à espera da burocracia, da autorização, de um policiamento. Portanto, estas regras dificultam muito que se continue a fazer aqui uma extensão desta mesma capacidade. Portugal tem uma regra que é muito importante, que é uma regra que permitiu, aliás, elogiada ao nível europeu, que permitiu a utilização de infraestruturas aptas para comunicações. A legislação portuguesa, e bem, diz de uma forma muito direta que toda esta matéria deve ser orientada para os custos, não para se retirar aqui algum retorno. Era importante que a Anacom defendesse matérias como estas, tal como fez no passado. Portanto, há muitas matérias que neste momento estão muito relevantes, que estão em cima da mesa e, portanto, penso que era importante também, desse ponto de vista, concluir este processo. E as taxas regulatórias? Uma das grandes dificuldades que o setor tem é, de facto, o que está a pagar neste momento de taxas regulatórias. Eu dizia-vos há pouco que o setor está a investir 1.000 milhões de euros todos os anos. Se eu olhar para os últimos 10 anos, o setor pagou ao Estado, em taxas regulatórias, e acima de tudo também, não só a Anacom, mas também de uma forma forte à própria Anacom, cerca de 1.000 milhões de euros. É, de facto, uma oneração muito grande do setor, uma das questões que eu acho que é relevante, uma das prioridades. Não, 1.000 milhões no espaço de 10 anos, de 1.000 milhões de euros de taxas regulatórias, de taxas de atividade, a um conjunto de entidades, mas também à Anacom. Portanto, desse ponto de vista, desonerar o setor, de retirar aqui oneração do setor, penso que é muito importante, mais uma vez para libertar até também capitais para se poder continuar a fazer investimento. Por exemplo, quer dar-nos algum exemplo de alguma taxa em específico? As taxas de atividade hoje, nomeadamente quando nós temos aqui um crescimento grande também do ponto de vista dos dados, as taxas de espectro são altíssimas. Nós continuamos aqui com uma dificuldade enorme de sempre que há uma questão que é colocada judicialmente, há um recurso de uma decisão da Anacom, os operadores têm de fazer uma provisão na totalidade do que está a ser discutido do ponto de vista judicial. É uma regra que não faz sentido nenhum e que retira muita capacidade de investimento ao setor. Apesar da crise política que estamos a viver, o Presidente da República decidiu que vai permitir que o país tenha um orçamento de Estado aprovado. Isso é positivo ou negativo para o país? Eu acho que a estabilidade é sempre importante. Termos estabilidade é sempre importante. E, portanto, nesse sentido, garantir que um conjunto de matérias que estavam em curso podem ser concluídas, parece-me relevante, nomeadamente o Orçamento de Estado. Em tempos, estávamos a falar das taxas, o PSD e o CDS chegaram a falar na intenção de propor a criação de uma contribuição extraordinária para o setor das telecomunicações, tal como houve para a energia. Acha que o PSD poderá voltar a cair nessa tentação? Tenho a noção que disso ter sido discutido num quadro que era um quadro de enorme dificuldade nacional. E, portanto, não é o que nós estamos a viver, hoje. Mais uma vez, o que eu acho que o setor precisa é exatamente o contrário. O que o setor precisa é de haver uma desoneração do próprio setor. O setor está a pagar taxas altíssimas neste momento. Isso, mais uma vez, retira a capacidade de se continuar a fazer investimento num setor que, mais uma vez, investe todos os anos muito no país. Talvez a questão seja essa, não é? Que, independentemente das taxas, continua a investir, não é? Mas isso o setor nunca deixou de investir. Se tiver mais capacidade de gerar esse mesmo capital, mais facilmente o poderá fazer. Agora, é de facto um setor muito honorado, até no quadro, se eu fizer uma comparação, quer internacional, quer nacional. Tem ideia, por ano, quanto é que é esse valor das taxas, ou quanto é que será, por exemplo, este ano, ou não? Tenho ideia, como eu lhe dizia, no quadro dos últimos 10 anos nós investimos, peço desculpa, isto não é um investimento, o pagamento de uma taxa é um pagamento que é feito ao Estado. Nos últimos 10 anos o setor pagou 1.000 milhões de euros Sim. por ano, no quadro destes mesmos 10 anos, portanto cerca de 100 milhões de euros todos os anos, que infelizmente nos últimos anos têm vindo a subir. Eu não estou a incluir aqui o que foi o pagamento do leilão. O pagamento do leilão é à margem deste mesmo valor. O que nós sentimos é que tem havido nos últimos anos, ainda por cima, um aumento destas mesmas taxas, e eu acho que isso não é positivo no final do dia para a totalidade do setor. E está a referir-se apenas às taxas e não aos impostos normais da atividade que qualquer outra empresa paga? Só estou a falar de taxas da Anacom, taxas que temos de pagar à entidade reguladora da comunicação social, não estou a falar da segurança social que é paga, não estou a falar do IRC que é pago, isso é completamente à parte. E tem noção depois da forma como é que essas taxas são aplicadas, são devidamente aplicadas? As taxas de atividade servem
deviam servir para a própria atividade, para regular isso não acontece. a própria atividade. É importante que o próprio Estado também, volta e meia, olhe para os reguladores, também tenha essa capacidade de perceber onde é que as taxas de atividade estão, de facto, a ser alocadas e estão a ser utilizadas, porque, mais uma vez, deixe-me voltar àquela regra, que é uma regra que não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista não faz sentido nenhum, acho mesmo que, do ponto de vista jurídico, é uma aberração. Ter alguém que, para contestar uma decisão do regulador, tem de fazer uma provisão no valor total da decisão do regulador é algo que não faz sentido. As chamadas provisões judiciais são algo que neste momento está a ter um enorme impacto. Era importante corrigir uma matéria como estas. Eu até acho que, em última análise, dará alguma denegação do acesso à própria justiça. Acho que não faz sentido até face ao direito nacional e ao direito comunitário, mas continuam a acontecer. E isto, como é óbvio, tira capacidade do setor continuar a fazer os investimentos que tem de fazer. O facto de irmos para eleições antecipadas vai trazer aqui algum constrangimento em termos de atividade? Terá sido esta a melhor opção? Eu não queria comentar essa mesma dimensão, mas não é só em Portugal que mandatos são interrompidos. Isto acontece nas democracias. Certamente que há processos que estão em curso que eu espero que possam terminar, que possam ser concluídos, para não ficarmos de repente com o país parado durante 4 ou 5 ou 6 meses. E parece-me, portanto, nesse sentido até é importante concluir esses mesmos processos. Falava, por exemplo, um pouco do Orçamento de Estado, é um exemplo. Então isso, enfim, não vai causar aqui algum impasse em termos de investimento, não vai trazer nenhum problema adicional É sempre, quando nós temos uma quebra no quadro político, isso põe em causa a estabilidade. Isso é óbvio. Não posso dizer o contrário. O que eu acho que é importante é conseguir garantir que isso é minimizado e, portanto, processos que possam estar em curso possam ser determinados. A formalização da nova Presidente da ANACOM é um desses processos que tem que ser... Por exemplo, sei que há outros reguladores também que estão neste momento à espera da aprovação no Parlamento. Acho que não seria positivo deixar em gestão, ou para lá do mandato, quase mais um ano reguladores, quando, mais uma vez, os desafios são tão grandes e é preciso gente que possa responder a esses mesmos desafios. E, portanto, acho que era um exemplo também de processos que deviam ser concluídos. Estamos praticamente a concluir, mas não nos podemos não nos podemos esquecer do seu passado político e, portanto, não na qualidade de secretário-geral da Apritel, mas nessa qualidade, gostava de lhe perguntar, enfim, qual é que é a apreciação que faz do atual momento político que Portugal está a viver na sequência da demissão do Primeiro-Ministro. Eu sempre fui a favor da estabilidade, da manutenção da estabilidade dos mandatos. Sempre o disse, quer relativamente a quem está, mesmo quando estava próximo de partidos do poder ou da oposição. Acho que isso é importante e positivo para um país. Percebo que, em determinadas circunstâncias, isso não é possível. Quando há uma demissão de um Primeiro-Ministro, certamente que o quadro político é um quadro muito abalado e aí, às vezes, refrescar a própria legitimidade é algo que pode fazer sentido. Espero que, mais uma vez, Portugal possa ter um quadro governativo estável a partir das próximas eleições. Os desafios que nós estamos a atravessar do ponto de vista internacional são muito, mas mesmo muito fortes. Há uma permanente imprevisibilidade no quadro internacional. Nós vivemos num mundo que é um mundo muito volátil. Acrescentar a essa volatilidade imprevisibilidade do ponto de vista nacional não será positivo e, portanto, eu espero que, na sequência das próximas eleições, possa haver um quadro estável. E isso é possível existir, por exemplo, à direita, do seu ponto de vista? Esperemos. Nós estamos muito ainda no início deste mesmo processo. É uma coisa que ainda é muito inicial. O centro-direita sempre teve uma capacidade de se entender mais facilmente até que os partidos à esquerda. Espero que isto não seja corroído também espero que isto não seja, que essa dimensão não seja corroída. É verdade que temos... Mesmo com o Chega? É isso que eu ia dizer. É verdade que temos aqui novos atores também, novos intervenientes no quadro político e os partidos também já disseram muito claramente quais é que são as suas linhas vermelhas e o que é que não estão disponíveis para aceitar e o que é que não estão disponíveis para fazer. Acho que essa clarificação é sempre uma clarificação muito importante. E é importante que esta clarificação seja feita antes das eleições e não depois das eleições. E o CDS-PP poderá vir a ter realmente aqui ainda algum papel ou não?
Eu espero que sim. Pessoalmente espero que sim. Olha, posso lhe dizer que algumas pessoas às vezes me abordam na rua e me dizem que o CDS faz falta no Parlamento. E, portanto, nesse sentido, espero que o CDS também possa fazer parte aqui de uma solução que Mas assegure estabilidade ao país. as sondagens parecem não mostrar muito esse sentimento. Teme que, por outro lado, isto possa ditar, as eleições possam ditar o fim definitivo do CDS? Eu, felizmente, hoje já não sofro tanto com as sondagens como sofria noutras alturas. Acho que ainda é muito cedo para falarmos de sondagens relativamente a eleições. As eleições serão ainda daqui a algum tempo. Os partidos também se estão a reorganizar aqui internamente. Posso lhe dizer que, pessoalmente, acho que o CDS faz falta no Parlamento. Acho que um Parlamento com o CDS é um Parlamento que tem mais alguma coisa e, portanto, espero que, a partir das próximas eleições, o CDS regresse a esse palco. Fez bem o Primeiro-Ministro em demitir-se? A decisão de uma demissão, num caso como aqueles, é muito pessoal. E, portanto, é uma decisão muito pessoal do próprio Primeiro-Ministro. Não ouvi até ao momento o Primeiro-Ministro dizer que se tinha arrependido da decisão que tomou. Eu tenho de respeitar essa mesma decisão. As circunstâncias não são circunstâncias normais. Como é óbvio, estamos a falar de circunstâncias que são circunstâncias muito anormais. Sabemos que há uma investigação em curso e, portanto, eu também não quererei falar enquanto não sabemos o que é que está acontecendo na investigação em curso. Certamente que não foi uma decisão fácil para o Primeiro-Ministro, mas foi a decisão que ele entendeu tomar e, de facto, abre aqui um novo quadro político. Isso é absolutamente inegável. E esta ligação justiça-política, ou interligação, que no fundo estamos a chegar à conclusão que há aqui uma interferência, não é, da justiça naquilo que foi a decisão política. Isto para si faz sentido? Num país que tem uma separação de poderes, nós temos de respeitar escrupulosamente a separação de poderes. Não há ninguém que esteja acima do escrutínio. Aliás, em Portugal nós não temos só separação, temos separação e interdependência de poderes. Mas isso é a justiça a agir bem, não é? Mas isso é política a agir bem, toda a gente pode ser escrutinado e deve ser escrutinado. Toda a gente deve ter... E também todos os órgãos judiciais têm conselhos superiores que muitas vezes fazem também a avaliação de muitas coisas que estão a acontecer. Não é bom haver interferências. Uma coisa é haver interdependência. Interferências, certamente que não é bom. Acho que a justiça tem o seu tempo. O tempo da justiça nem sempre é o tempo da política, às vezes é um bocadinho diferente, mas desse ponto de vista, acho que é muito importante garantir sempre a separação dos poderes e permitir que cada um possa fazer o seu papel e não haja interferências. Isso certamente não seria positivo. E o papel do Presidente da República? O Sr. Presidente da República, face à circunstância que tinha, tomou uma decisão que é uma decisão de reforçar, de renovar legitimidades. Mais uma vez, parece-me que quando há uma demissão do Primeiro-Ministro, quando o próprio Presidente da República tinha dito desde a primeira hora que, saindo o Primeiro-Ministro, renovaria a legitimidade, convocaria eleições, o Sr. Presidente da República está a respeitar o que disse. Penso que no primeiro dia na tomada de posse e mesmo antes da tomada de posse. Não é, nesse sentido, uma surpresa desse ponto de vista. Poderá ser uma surpresa o PS voltar a ganhar? Vamos ver, acho que é muito cedo ainda para anteciparmos. Os partidos estão neste momento em reorganizações internas. A democracia também tem estas coisas, também tem os seus tempos. Acho que ainda é muito cedo para antevermos quem é que pode ganhar ou perder uma eleição. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é SNS. Um grande ativo que Portugal tem que é preciso recuperar. A prova que o SNS não está bem é que, se nós hoje formos ao sistema privado, o próprio sistema privado já não consegue responder com a disponibilidade que tinha antigamente. TAP. É um ativo de Portugal. Tem de ser bem gerido e tem de estar sempre ao serviço de Portugal, mesmo que esteja em mãos privadas. Francisco Rodrigues dos Santos. É um amigo meu, uma pessoa que eu conheci e que infelizmente não tenho estado tanto como gostaria com ela ultimamente. António Costa. É um Primeiro-Ministro de Portugal que eu respeito. Não concordo com muitas das matérias, mas respeito. Tenho pena que não tenha feito reformas que o país precisava. Pobreza. Continua a ser um dos maiores falhanços da sociedade portuguesa. E, portanto, é preciso, cada um de nós e o Estado, estar mais disponível para reduzir a pobreza e a desigualdade. Corrupção.
é um mal a exterminar em Portugal. Chega. É um novo ator, não tenho a certeza que tenha trazido algo de positivo para o sistema. Maratona. Eu queria dizer que era um vício, mas é um grande prazer. Família. É o início e o fim de tudo, o alfa e o ômega. Férias. Sim, se faz favor. Saudade. Saudades. Eu sou português, os portugueses são saudosistas, mas eu vi um autor que falava muito de saudades do futuro. Portugal. O meu país. Primeiro, hoje, agora e sempre. Pedro Mota Soares, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o secretário-geral da Apritel em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.